Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22, o Senhor Jesus, ele contando aqui a história de Lázaro, diz o seguinte: E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Essas foram as palavras do Senhor Jesus. E nós falamos recentemente sobre o fato de Lázaro ter morrido e ele ter morrido no lugar onde ele vivia. E hoje nós gostaríamos de continuar falando sobre esse assunto, porque você vê, Lázaro, a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que ele vivia na porta do rico. Então você vê, Lázaro, se ele vivia na porta do rico, aonde provavelmente ele morreu? Na porta do rico. Ele morreu na porta do rico. Então, quer dizer, perceba, ele viveu na porta do rico e morreu na porta do rico. Agora, o que chama a atenção não é isso. Não é o fato de Lázaro ter, não é o fato de Lázaro ter vivido e morrido na porta do rico. O que chama a atenção é a atitude do rico. Porque Lázaro estava onde? Estava na porta dele. Então, quer dizer, não tinha como o rico não ver Lázaro. Não tinha como ele não ver. Não tinha como ele não perceber. Não tinha como ele não enxergar. Não é verdade? Agora você imagina, uma pessoa passa anos e anos à sua porta ali e você nunca viu a pessoa. É impossível. Não tem como você perceber. E nós temos que considerar também o fato de que Lázaro passava fome e estava doente. Né? E a morte de Lázaro não foi uma morte instantânea. Eu não creio que ele tenha morrido, por exemplo, de um ataque cardíaco. Eu creio que ele tenha morrido pelo agravo da doença. A palavra do Senhor Jesus, ele fala que ele estava com o corpo coberto de feridas. E ele não tinha o que comer. E os cães vinham lamber as feridas dele. Agora você imagina a situação. Eu creio que o que ocasionou a morte dele foi o quê? A doença se agravou e chegou uma hora que ele não resistiu e acabou morrendo. Mas perceba que isso não aconteceu do nada. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não foi uma coisa rápida. Não foi uma coisa instantânea. Foi uma coisa que aconteceu lentamente. Foi uma morte lenta. Foi uma morte lenta. Foi uma morte que aconteceu com o decorrer do tempo. Chegou uma hora que Lázaro não aguentou mais e morreu. Mas o corpo já estava adoecido. O corpo já não estava bem. E o que chama a atenção é, se foi uma morte lenta, se foi uma morte demorada, dava tempo de alguém fazer alguma coisa. Porque se, por exemplo, não foi um acidente, Lázaro não sofreu um acidente e morreu. Pelo menos não é isso que está escrito. O Senhor Jesus só fala que ele morreu. Mas o mais provável é que a morte de Lázaro tenha sido causada pelo quê? Pelo agravo da doença. Porque ele estava com o corpo cheio de feridas e os cães vinham lamber essas feridas. E isso certamente deve ter agravado o estado de Lázaro até que chegou um ponto que não suportou mais e morreu. Mas veja, a morte foi lenta. Você sabe o que mais chama a atenção em tudo isso? Não é a morte de Lázaro, não é o agravo, não é que a morte foi lenta, não é que não foi o acidente, não. O que mais chama a atenção é que tinha alguém vendo tudo isso e não fazendo nada. É isso que chama a atenção. Que tinha uma pessoa que estava vendo tudo isso e não estava fazendo nada, porque Lázaro estava na porta. Então, quer dizer, não havia como o rico não ver, não havia como ele não enxergar, não havia como ele não perceber. Ainda que ele fosse cego, mas aqui não está escrito que ele era cego. Aqui não está escrito que ele era cego. Está escrito? Não fala, só fala que ele era rico. Ele era rico. O que sabe é que ele era rico. Agora, não está dizendo que ele era cego, né? Mas aí você percebe que não foi problema de visão. Foi falta de compaixão. Foi falta de misericórdia. Foi falta de ter o quê? De ter o amor de Deus dentro dele. Foi falta de ter o amor de Deus dentro de si. O rico
podemos dizer assim, ele só via aquilo que ele queria. Ele só olhava para onde ele queria. Ele só olhava para os seus próprios interesses, ele só olhava para as suas riquezas, para os seus bens, ele só olhava para os seus desejos, para os seus anseios, ele só olhava para isso. Só que ele não olhava para alguém que estava ali na sua porta, doente, sem ter o que comer, morrendo, morrendo. Ele não olhava. Não porque ele não podia, não porque ele não via, por ignorar. Ignorar, porque não tem como você não ver alguém que está na sua porta todos os dias. Não tem como. É impossível você não ver alguém que está na sua porta todos os dias. É impossível. Ele certamente via Lázaro. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele via Lázaro. Só que ele escolhia não fazer nada. Ele escolhia ignorar. Ele escolhia ficar nem aí, pouco se lixando para isso. Era isso que ele escolhia fazer. Ele escolhia não dar a mínima. Porque ele só olhava para quê? Ele só olhava para os seus interesses. Ele só olhava para as suas necessidades. Ele estava pouco se lixando para os outros. Ele estava focado nos seus prazeres, na sua satisfação, na sua rotina. Ele estava focado em si. O resto se dane. O resto não importa. O resto não interessa. O que importa é eu. Como se só a pessoa existisse. Tem pessoas que elas não são cegas. Como o rico não era cego. Não diz que ele era cego. Elas só são seletivas. O que importa sou eu. Não é que ela não está vendo as pessoas sofrendo. Não é que ela não está vendo a pessoa morrer lentamente na sua porta. Porque quando a morte é instantânea, é rápida, não tem como fazer nada. Mas quando a pessoa está morrendo lentamente, aí não tem desculpa para não fazer alguma coisa. Porque aí você junta a morte demorada com a proximidade, estava na porta. E não morreu do dia para a noite. Levou um tempo para morrer. Então, quer dizer, dá para explicar o fato de que a pessoa não fez nada? Tem como explicar o rico não ter feito nada aqui? O Lázaro, tem como explicar isso? Sendo que Lázaro estava na porta e a morte foi lenta, não foi rápida. Tem como explicar? Ver, ele viu. Perceber, ele percebeu. Poder fazer alguma coisa, ele poderia. Tempo para fazer, ele teve. Mas não fez. Mas chegou uma hora que o mendigo fez o quê? O mendigo morreu. Lázaro morreu. Teve tempo para fazer. Teve oportunidade. Você imagina, todos os dias, eu creio que todos os dias ele via Lázaro ali. Todos os dias ele passava, Lázaro estava ali. Talvez a cada dia que passa, Lázaro estava pior. Não falo no sentido espiritualmente, mas a questão de saúde. Quer dizer, o problema não foi a falta de vida, como falou. E nem, quer dizer, era uma coisa que ele via, que estava ao alcance dele. Só que ele escolhia fazer o quê? Ele escolhia ignorar. Havia proximidade, havia oportunidade e havia consciência. Proximidade por quê? Proximidade porque Lázaro estava na porta. Oportunidade porque ele poderia fazer alguma coisa. E consciência porque ele sabia o que estava acontecendo. Porque como é que pode o cara estar na sua porta e você não saber o que está acontecendo? Você não está vendo? Você não está enxergando? Então, quer dizer, havia proximidade, oportunidade e consciência. Estava na porta, podia ajudar e sabia do que estava acontecendo. E teve tempo, porque a morte não foi rápida, a morte foi lenta. Então você junta essas coisas: proximidade, oportunidade, consciência e tempo. O que precisa mais para fazer alguma coisa por alguém? O que precisa? Será que precisa colocar a arma na cabeça e dizer para ajudar o outro? Será que era isso que faltava para ele? Será?
É aí que tá. Porque quando junta essas quatro coisas, proximidade, oportunidade, consciência e tempo, e a pessoa deixa de fazer, então aquilo deixa de ser o quê? Deixa de ser descuido e passa a ser o quê? E passa a ser omissão. Porque ela estava perto, ela podia ajudar, ela sabia o que estava acontecendo e ela teve tempo para fazer. Só que ela não fez. E isso não é descuido. Isso não é falta de oportunidade. Isso não é falta de tempo. Isso não é, eu não posso chegar até ele. Não. Isso é omissão. E uma das coisas que está escrito na palavra de Deus que vai ser razão de condenação é o quê? É a omissão. Uma das coisas que vai ser a razão de muitos serem condenados é o quê? É a omissão. Podia, estava perto, sabia do que estava acontecendo, tinha tempo para fazer e não fez. É como nós falamos, o que precisa mais para a pessoa fazer alguma coisa? O que precisa mais? Precisa colocar a pessoa dentro da casa dela para ela poder fazer alguma coisa? É isso que falta? Porque está tudo ali. O que precisa mais acontecer? Por isso eu preciso perguntar: será que você deixaria alguém morrer na sua porta? Fisicamente falando. Eu tenho certeza que não. Porque se você visse alguém ali desmaiado, alguma coisa, na sua porta, na porta da sua casa, qual que é a sua primeira reação? Eu vou ligar para a ambulância, eu vou chamar. Ou se eu tentar ver se a pessoa está acordada. Você ia fazer alguma coisa. Porque está na sua porta, você está vendo, está ao seu alcance e ainda dá tempo de salvar aquela pessoa. Mas por que espiritualmente não há essa mesma visão? Por que espiritualmente não tem essa mesma visão? Por que espiritualmente, se a pessoa vê um corpo, espiritualmente, um corpo morrendo, ela às vezes pisa em cima do corpo, só que não ajuda o corpo? Como aconteceu na parábola do bom samaritano. Por que espiritualmente é diferente? Por que espiritualmente a pessoa está perto, ela pode fazer alguma coisa, ela tem tempo para fazer alguma coisa, ela sabe do que está acontecendo e ela não faz nada? Por que espiritualmente é diferente? Será que o corpo vale mais do que a alma? Será que salvar o corpo vale mais do que salvar a alma? Porque para salvar o corpo, a pessoa pelo menos pegaria o telefone e chamaria a ambulância. Agora, e para salvar a alma? Nós temos que entender uma coisa. O rico que Lázaro morreu na porta dele, o rico era um homem religioso. Como aqueles dois que passaram e deixaram o samaritano morrer. Ele não morreu porque chegou alguém que ajudou. Na parábola. O rico era um homem religioso. E uma das razões dele ter sido condenado foi o quê? A omissão. Não tem desculpa. Não tem desculpa para não ter feito nada. Não tem desculpa. Não tem razão. Não dá para dizer, não dá para nem se justificar. Tem pessoas perto de você, às vezes afastadas de Deus, destruídas, sem esperança. Mas o que a pessoa está fazendo? Ela está ocupada, ela está distraída, ela está entretida, ela não está nem aí, ela está indiferente, ela está pouco se lixando, está pouco se importando. Os outros estão morrendo espiritualmente. E ela está fazendo o quê? Ela está assistindo tudo isso. Como se ela não pudesse fazer nada. Como se isso não fosse sua responsabilidade. Como se estivesse fora do seu alcance. Como se ela não soubesse do que está acontecendo. Como se ela não tivesse tempo para fazer isso. É isso que está acontecendo. A desculpa.
ainda diz que é de Deus. E mais, ainda diz que é serva de Deus. Para quem? Para quem? Para quem? Para Deus? Pode ser para os homens, que não faz a menor diferença. Mas para Deus? Então, nós entendemos que o rico não foi condenado só pelo que ele fez, foi ter vivido do seu jeito a sua vida. Mas ele também foi condenado por aquilo que ele não fez. É o quê? Ajudar alguém que estava ali, na sua porta. Perto. Tinha tempo. Sabia do que estava acontecendo. Podia fazer alguma coisa. Você sabia que no inferno existem pessoas que cometeram um pecado. O pecado de ignorar. Não é um pecado. Ela não matou ninguém. Ela não roubou. Ela nunca mentiu. Ela nunca adulterou. Ela nunca traiu. Ela não tinha maus olhos. Ela tinha um bom coração. Mas ela ignorou as pessoas que estavam morrendo à sua porta. Ela estava assistindo tudo isso de camarote. Se possível, ainda comendo pipoca. Enquanto pessoas morriam à sua porta. Ela não estava fazendo nada, ela não estava nem aí, ela não queria nem saber. Ela queria saber dela. Ela importava, ela interessava o resto. Que morra e vá para o inferno. Mas quem acabou indo para o inferno também? Quem não quis impedir as pessoas de irem para lá? Quem não quis tentar ajudar as pessoas? Você sabe que quem não busca salvar acaba indo para o inferno também. Acaba indo para o inferno também. Por quê? Omissão. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque tive sede e não me deste de beber. Porque tive nu e não me vestiste. Porque estive preso e não foste me visitar. Omissão. Tem pessoas que atribuem isso apenas ao quê? A dar comida a quem está com fome. Mas quem está com fome, hoje vai ter fome amanhã de novo. Quem está com fome hoje, vai ter fome amanhã de novo. E pior, a pessoa vai lá dar uma marmita e ela acha que ela está indo para o céu. Só porque deu uma marmita. Não significa nada. A maior forma de você ajudar alguém é levando a palavra de Deus até as pessoas. E quando eu falei levar a palavra de Deus até as pessoas, minha amiga, eu estou falando de você conversar com a pessoa. Não estou falando de você entregar folheto. Não estou falando de você entregar panfleto, porque isso é muito fácil. Você entregar panfleto para alguém é muito fácil. Você já deveria trabalhar logo de panfleteiro. Mas você entregar panfleto é muito fácil. Mas e você ali? Chegar a perguntar para a pessoa, e aí, como é que você está? Você está bem? Posso falar com você? Posso conversar com você? Isso é você fazer o quê? Isso é você levar a palavra de Deus. Agora, você entregar um folheto, o que isso vai fazer? Que tipo de sacrifício é esse? Que tipo de esforço é esse? Que tipo de trabalho é esse? Se for passar para entregar folheto, isso aí o credo não faz. Mas o trabalho verdadeiro, o trabalho real, ele tem o quê? Prega a palavra. Ele está ligado a você pregar a palavra para a pessoa. É isso. É isso. É isso que salva.
É isso que salva. É a palavra que salva. E é isso que precisa ser levado até as pessoas. É a palavra. Não estou falando da palavra da Bíblia. Estou falando de você falar com a pessoa. Você pode abrir a boca e falar com a pessoa. Você pode conversar com a pessoa. Isso é possível. Se isso é possível, faça isso. Você está vendo alguém sofrendo? Você está vendo? Não é possível que você não esteja. Desculpa, não é possível que você não esteja vendo ninguém sofrendo. Ao menos, desculpa falar assim, mas ao menos que você esteja cego, cega, eu creio que você está vendo alguém sofrendo. E mais, esse alguém está perto de você. E mais, você tem tempo para fazer isso. E mais, você sabe do que está acontecendo. A pergunta é: o que você precisa mais para fazer alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa? É aquilo que falamos. Se a pessoa é de Deus, você não precisa ficar falando toda vez a mesma coisa. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus, sem que ninguém precise falar nada. Mas infelizmente, nós temos que falar. E tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Por quê? Porque quer viver a sua vida no seu mundinho como se só ela existisse. Mas eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para falar o que tem que ser falado. Se eu tivesse aqui para agradar alguém, eu não estaria falando sobre esse assunto. Então tem muita gente que gosta de viver sua vida no seu mundinho e acabou. Mas nós temos que falar a verdade, independentemente se gostem ou não. Então há tempo, há oportunidade e há pessoas na sua porta. E o que você vai fazer? O que você vai fazer a partir de agora? Você vai continuar ignorando como rico? Você vai continuar fingindo que não está vendo? Você vai continuar fingindo que não é com você? Você vai continuar fingindo que você tem mais do que fazer? Você vai continuar fingindo que você está ocupado demais? Você vai continuar fingindo que você está intertido, você está atarefado? Você vai continuar fingindo isso? Ou você vai olhar para onde você deve olhar? Porque quando o Senhor Jesus veio para cá, veio a este mundo, ele não ficou olhando os palácios. Ele não ficou olhando a beleza do templo como os discípulos ficaram. Ele não ficou admirando esse mundo, ele ficou olhando, ele olhou para as almas, ele olhou para as pessoas, ele olhou para o perdido, ele olhou para as pessoas que queriam salvação, ele olhou para isso. Desculpa, ele não ficou perdendo tempo com isso aqui não, meu amigo. Ele veio salvar. E o que você veio fazer aqui? Se você se diz servo e você não está salvando, desculpa, você está fazendo o quê? Você está servindo a quem? O que você está fazendo? É para se pensar. Porque se eu sou servo, no mínimo eu tenho que servir ao Senhor. E o que o Senhor quer? O que o Senhor mais quer? Senão almas. Sabe o que não falta? Almas. Almas não faltam. Almas tem de sobra. São mais de 8 bilhões de pessoas. E não tem muita gente sofrendo. Ou melhor dizendo, não tem pouca gente sofrendo, mas tem muita, tem muito trabalho para fazer. Mas tem muita gente só vendo. Tem muita gente só observando. Tem muita gente só olhando. Se possível, sentado na sala da casa, comendo pipoca, assistindo. Pessoas morrerem, se perderem, irem para o inferno. E a pessoa sem fazer nada. Ah, mas eu não tenho responsabilidade. Não é o que diz a palavra de Deus. Eu pergunto para você, o que você é? Ou quem você é? Você é uma pessoa de Deus? Porque é muito fácil dizer que é de Deus da boca para fora. É muito fácil dizer que é um servo de Deus. É muito fácil. Mas onde estão os frutos? Onde estão as evidências? Onde estão? Na boca? Nas palavras? Onde estão as evidências? Onde estão os frutos? Porque quando o Senhor Jesus foi olhar a figueira e não viu os frutos, sabe o que ele falou? Ele não disse continue aí no seu lugar porque você está indo bem.
Ele disse, nunca mais nasça fruto do tipo. Será que a pessoa vai esperar acontecer isso com ela? Será que a pessoa vai esperar acontecer isso com ela? Você sabe que no nosso país, aqui no Brasil, aqui você pode pregar a palavra de Deus livremente. Mas tem países, meu amigo, que se você for pego pregando, você apanha, você é preso, você é torturado, você é até morto. E aqui tem toda a liberdade do mundo. Mas você vê que, cadê? Mas um dia isso vai ser cobrado de cada um. Um dia isso vai ser cobrado de cada um. Um dia isso vai ser requerido de cada um. Um dia. E vão ter que dar conta. Por que que em lugares onde a pessoa morre para pregar a palavra tem pessoas pregando e no lugar onde não acontece nada disso, você não vê esse movimento? Você vê pessoas nem aí, você vê pessoas mais preocupadas consigo mesmo, como esse rico aqui. E esse homem era um religioso. E é como falamos certa vez, essa é uma das características do religioso. Ele não está preocupado com as outras pessoas. Ele está preocupado consigo mesmo apenas. As pessoas podem morrer na porta dele, podem se arrebentar na porta dele, as pessoas podem se matar na porta dele e ele não faz nada, ele não está nem aí, não quer nem saber. Ele quer saber da vida dele, dos interesses dele, daquilo que ele quer, está pouco se lixando. Esse é o religioso. E esse não vai subir. Esse vai descer. Então, talvez tenha alguém aí. Alguém não. Tá assim, ó. Tá assim de pessoas morrendo na sua porta. E o que que você tem feito? O que que você tem feito? O que que você tem feito? Você tem visto tudo isso como... Ah, ah, posso fazer nada não. Ah, Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Ah, Deus sabe que eu tenho a família. Ah, Deus sabe que eu tenho meu emprego. Ah, Deus sabe que eu tenho que fazer isso. Ah, Deus sabe. Não está. Aonde você vê que está escrito que Deus sabe? Quem usou essa justificativa foi o diabo. Então, essa justificativa, no mínimo, é do inferno. Ah, Deus sabe. Ah, Deus sabe. Deus sabe do meu coração. Deus sabe da minha situação. Saber, ele sabe. Agora, quando ele diz que tive sede e não me deste beber, ele não disse que ele ia entender porque a pessoa fez isso. Ele não disse. O final dessa fala é apartai-vos de mim para o fogo. O final dessa fala não é. Ah, mas eu entendo porque vocês não foram, porque vocês tinham muito mais o que fazer da vida de vocês, né? Então, fica tranquilo que eu entendo lá de vocês. O final dessa fala não é isso. O final dessa fala é apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então não vai ter essa de Deus me entende, Deus sabe. Não vai ter essa. Vai ter só o seguinte: fez, não fez, tchau. Será que não podia? Será que não estava ao alcance? Será que não tinha tempo? Será que não sabia o que estava acontecendo? Não. Não fez. É a realidade. Não fez porque não quis. Não fez porque não quis. Então eu não sei como que você está procedendo com relação a isso. Mas eu sei que hoje você pode mudar a sua situação. Porque a sua alma. É a sua alma. Não adianta ser uma boa pessoa para você e assistir os outros morrerem e irem para o inferno. Porque isso vai condenar você também. Deus ele vai cobrar o sangue de você. Que está vendo tudo, que está sabendo de tudo, que pode fazer alguma coisa, que tem tempo para fazer alguma coisa e não faz. Ele vai cobrar de você. De você. De você. Que pode fazer e não faz. Ele falou que aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, está pecando. Ele disse também que aquele que recusa ouvir o clamor do pobre, um dia também vai clamar e não vai ser ouvido.
É isso que nós vemos aqui, ó, em Provérbios 21:13. E não foi o que aconteceu com o rico, porque Lázaro estava clamando na sua porta. Não clamando com a boca, mas clamando com a vida. Dizendo em outras palavras, eu estou precisando de ajuda, eu estou sofrendo. Me ajuda, faz alguma coisa por mim. Porque às vezes a pessoa está ali na sua porta, ela não está te pedindo ajuda, mas a vida dela mostra que ela está sofrendo, que ela está precisando. Ela, é como se ela estivesse clamando por ajuda. Mas o que a pessoa faz? Ignora, ela não atende o clamor do pobre. Aí o que aconteceu no inferno? O rico estava clamando. Veja se alguém atendeu os clamores dele no inferno. Veja se essa palavra não se cumpriu. E veja se essa palavra não se cumpre. E vai continuar se cumprindo. Então, se você não atende o clamor do pobre, quem vai clamar vai ser quem um dia? Vai ser você. Vai ser você. E aí, infelizmente, não vai ter quem te ouça. Por quê? Porque você não deu ouvidos quando tinha alguém ali clamando. Então, pessoas clamando, gritando por ajuda, por socorro, tem por toda parte. O que Deus espera agora de mim e de você, de todos que se dizem ser dele, é que estendam a mão para essas pessoas, é que não façam como esse rico. Não estou vendo nada, não estou sabendo nada. Que sejam diferentes. Porque a pessoa de Deus, ela tem o caráter de Deus. E o caráter de Deus sente a dor das almas, sofre pelas almas, não é indiferente. Não, ele se compadece, ele estende a mão para aqueles que estão sofrendo. Essas são a pessoa de Deus. Do mundo despreza, do mundo rejeita, do mundo ignora. Mas a pessoa de Deus, ela estende a mão, ela ajuda. Então, se você é uma pessoa de Deus, você vai se comportar como uma pessoa de Deus. Não adianta eu dizer que sou de Deus e agir como um incrédulo, porque o que isso está evidenciando? Que eu não sou de Deus coisíssima nenhuma. Que eu sou como um incrédulo, que eu sou um incrédulo na verdade. Eu sou só um incrédulo num lugar diferente. Mas quando eu estou ali estendo a mão, eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou um servo de Deus. O que é visto não nas palavras, ou nos títulos, ou no tempo de igreja, ou no conhecimento bíblico, mas na atitude. Então, se Deus falou com você através dessa palavra, eu sei que essa palavra não foi uma palavra para maciar a carne, porque eu não estou aqui para satisfazer a carne, estou aqui para falar aquilo que o Espírito pede para falar. E se Deus ele falou com você através dessa palavra, tome uma decisão de a partir de hoje fazer o quê? Olhar para essas pessoas. Assim como o Senhor Jesus veio aqui e olhou para os que estavam sofrendo, estendeu a mão, siga o exemplo dele. Ele é o exemplo que nós temos que seguir. Siga o exemplo dele. Faça isso. Certamente tem pessoas perto de você gritando, clamando por ajuda. Não com a boca, mas com a própria vida. Que você percebe nitidamente que essas pessoas estão sofrendo, desesperadas, cansadas, sobrecarregadas. Estenda a mão para essas pessoas, assim como um dia Deus estendeu a mão para você. Porque a mão que você estende para essa pessoa, um dia será a mão de Deus se estendendo também para você, para a sua vida, especialmente para te dar a vida eterna.